E eu entrei participando de uma dessas passeatas que terminou no Teatro Municipal. Todos os artistas de São Paulo estavam lá, principalmente os artistas de teatro, que também naquela época eram muito fortes. E aí tinha aquelas falações, né, a ditadura, as palavras de ordem. Daí eu conheci um grupo que estava alugando uma casa velha, um casarão aqui no comecinho da Brigadeiro Luiz Antônio. E nós mesmos fizemos a reforma de pedreiro, de pintura, tinha um que era encanador, enfim. Então nós fizemos esse teatro, chamava Teatro Casarão. E foi muito, muito, muito interessante. Ficamos lá, eu fiquei lá um pouco, aí abriu o curso de interpretação do Teatro de Arena. Cecília Tomim, Eleni Guariba, professor Baldur, Mercedes Batista, esses eram os professores. Eventualmente o Rodrigo Santiago também dava aula. E a gente fazia muito, 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 muito curso, porque não passava pela cabeça entrar na Escola de Arte Dramática. E não passava também, eu acho, pelo menos nessa cabeça de gente que era meio militante, que devia fazer ECA. Quando nós acabamos o curso de interpretação, então, do Teatro de Arena, ou mesmo durante o curso, foi se formando um pequeno grupo, que era o Edson Santana, Denise Del Vecchio, que ainda não era Denise Del Vecchio, era Denise Falótico, Celso Frateschi, Hélio Muniz, Elísio Brandão e eu. Então, a gente foi, né, ficando no Arena, aí depois o Boal, a Eleni quis dirigir uma peça, ela ia fazer uma grande montagem do Casamento do Fígaro, do Beaumarchais, com as classes sociais, num palco giratório. Miriam Muniz ia fazer os personagens mais velhos, seriam feitos, então, um pela Miriam, o outro, acho que a Eleni ia chamar, não tenho muita certeza, mas parece que ela ia trazer o Linneu Dias. O cenário era Flávio Império, as músicas seriam feitas por um grupo que tinha nessa época maravilhoso, chamado Música Antiga. Enfim, ia ser uma grande montagem. E ele havia falado conosco sobre o Teatro Jornal, que ele tinha uma ideia, que ele adoraria que de manhã pegasse o jornal tal, e que lesse. E depois à noite os atores mostrassem para o público as notícias do dia. E nós pegamos esse grupo que eu falei e fizemos 5 apresentações e clandestinas, porque era plena ditadura Médici, já era 1970. Quando o Boal voltou, nós mostramos para ele, ele ficou louco, ele falou, vocês conseguiram. E a gente ficou todo orgulhoso, né? Eu me lembro muito de uma discussão entre o Anatol, o Gianotti, eu me lembro o outro, que o Anatol defendia que o teatro jornal era mais real que o próprio jornal. Né? Uma discussão. Então, eram discussões assim que eu fico pensando, puxa vida, que pena, né? Que não havia as facilidades de hoje. Se a gente pudesse ter gravado, o Anatol principalmente, que também é um homem, né? Foi um homem tão importante para o teatro, e raramente a gente estuda, fala dele. Chegamos em 70, quando o Boal volta dos Estados Unidos, e aí a gente vai fazer, então, o Teatro Jornal para o público. A gente dá um jeito, o Boal sistematiza as técnicas que a gente havia descoberto, ele cria as primeiras 9 técnicas, ou 8 técnicas, categorias para o teatro popular. Então, este é o início do Teatro do Oprimido. Fazemos apresentações do Teatro Jornal 5 sessões por dia. Às vezes não era brincadeira, era muitíssimo puxado. Havia cenas da maior violência. Nós fomos para a Argentina fazer o Teatro Jornal, depois nós fomos para o Festival Internacional de Nancy. E nesse meio tempo o Boal foi preso. Então, quando nós viajamos para a França, para Nancy, o Boal estava preso. Nós fizemos o Teatro Jornal o ano de 70 praticamente inteiro, né? Passamos pela censura. E lá acho que foi junho, julho, alguma coisa assim, o Boal falou para nós, olha aqui, ó, teste de vocês para atores.
vocês façam o favor, façam mal, hein? Porque senão a censura não vai dar o certificado. E assim fizemos. Quando terminou, o censor falou para nós assim, olha aqui, vocês precisam melhorar um pouco, vocês estão muito fraquinhos. Quando ele foi embora, o Boalma pediu para alguém ver se ele já tinha ido de fato. Aí quando ele viu que não tinha mais nada, ele falou, parabéns, vocês podem se considerar atores, vocês enganaram ele direitinho. Para nós isso, mas era uma coisa... Nós éramos garotos, né? Nós lutávamos contra a ditadura de uma forma romântica, mas consciente. Não era essa coisa doidivanas que as pessoas gostam de fazer crer, que era um bando de... Não, não era. E a gente levava muito a sério a função do teatro. Então, nós fazíamos para a USP. Nós chegamos a formar, na USP, mais ou menos uns 20 grupos de teatro-jornal. Na geologia, na física, na matemática, na letras. E fazíamos ainda nos pátios das igrejas. Essa formação muito, 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 muito interessante. Nós tínhamos que salvar o Teatro de Arena, porque o Boal, nesse pedaço que a gente saiu daqui, em que ele estava preso, o mundo inteiro fez campanha, todos os grupos de teatro que estavam em Nancy, o Jacques Lang era o ministro da Cultura, não, ele era o diretor do festival depois do que eu acho que ele passa a ser ministro da Cultura, ele era o diretor do festival de Nancy. Juntou todas as pessoas, mandavam telegrama, mandavam coisas, Finalmente o Boal saiu e foi nos encontrar. E aí depois, então, ele fez um pouco da turnê com a gente, depois nós fomos para a Itália. E o mundo inteiro queria que a gente fosse. Sabe, o Festival de Avignon, eles queriam que a gente ficasse 6 meses trabalhando com eles, só mostrando as técnicas, e nem havia o compromisso de mostrar espetáculo, nada. Havia um grupo espanhol de Lebrija, lá San Sebastián, também. Os japoneses maravilhosos, que faziam umas coisas com umas pernas de pau enormes no meio da rua, queriam que a gente... Enfim, a gente falava, não, temos que voltar para o Brasil, vamos salvar, vamos lutar contra a ditadura e salvar o Teatro de Arena.